Programa Med Saúde, um oferecimento Embrafarma, inovação em tecnologia para o mercado magistral. Olá, estamos mais uma vez reunidos para o programa Med Saúde, que recebe essa semana o meu amigo Newton de Jesus Fernandes, pediatra e presidente da Unimed Jundiaí, que vem falar sobre cooperativa médica. Newton, agradeço a sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco para esse nosso bate-papo sobre saúde. Eu que agradeço, Rupert. Nós temos uma amizade de longa data, né? E eu fiquei muito feliz com o teu convite para falar um pouco da Unimed, falar sobre cooperativismo, né? O Rupert é um amigo e um médico cooperado também, de longa data, e então falar sobre a Unimed, falar sobre cooperativismo é uma coisa que nos deixa muito felizes. Agradeço. Newton, eu já lanço para você a primeira pergunta. O que é cooperativa e como iniciou o cooperativismo no mundo? Bom, a cooperativa ela é um modelo de negócio, né? Ela fica como uma terceira linha entre entre um capitalismo e um socialismo, digamos assim. Não é nenhum nem outro, ou seja, é um modelo econômico que procura trazer um pouquinho mais de desenvolvimento econômico e social caminhando junto, ou econômico e social caminhando junto. Então ela visa realmente trazer uma participação maior daquele que está numa cooperativa. Ele não é apenas um empregado, ou seja, ele é dono do negócio, né? É um modelo novo. A cooperativa ela surgiu no mundo, na Inglaterra, em 1840, ou seja, é aquela chamada Sociedade dos Probos de Rochdale, na Inglaterra. Então, o modelo cooperativista surgiu de lá. Depois eu vou falar um pouquinho dos princípios do cooperativismo, que ainda são os mesmos lá da Inglaterra de 1840. Então, é de lá que a gente bebeu essa água. Bebeu essa água e trouxe, né? Ô, Newton, e como que funciona esse sistema cooperativista? O sistema cooperativista, assim, em termos de Brasil e em termos nosso de Unimed, né? Uhum. Em termos de Brasil, nós temos 7 ramos do cooperativismo, né? Certo. Tem o cooperativismo na parte médica, da parte do agronegócio, do financeiro, bens e serviços, ou seja, são 7 ramos do cooperativismo, né? Então, se você me permite, eu tenho alguns números aqui para falar sobre a dimensão do que é o sistema cooperativista no Brasil. Ou seja, ele gera, para vocês terem uma ideia, 250 milhões de emprego no mundo. Nossa. No mundo são 250 milhões de emprego. As cooperativas estão presentes em 100 países. Em 100 países, ou seja, praticamente 1 bilhão de pessoas, olha o número, 1 bilhão de pessoas está vinculado ao cooperativismo no mundo todo. Se você pegar assim, eu vou pegar o número que eu tenho aqui, as 300 maiores cooperativas do mundo, se elas fossem um país, seria a 9ª economia do mundo. Nossa. Veja a dimensão que tem. Ou seja, 1 a cada 7 pessoas do mundo estão vinculados a uma cooperativa. E essa é a dimensão. No mundo são 2,6 milhões de cooperativas. É essa a dimensão. No Brasil, ela tem uma dimensão muito grande, o sistema cooperativista é muito forte, por exemplo, no sul do país. A cultura cooperativista é muito forte. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo também, mas quem conhece, e a gente no sistema Unimed, a gente tem muito contato com as Unimeds do Brasil inteiro, percebe que a cultura cooperativista no sul do país é muito forte. Porque teve uma colonização europeia muito forte naquela região. E esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de participar de uma cooperativa, o europeu trouxe para aquela região. Mas assim, hoje no Brasil inteiro isso está disseminado, né? Newton, você gosta do cooperativismo? Desde que eu te conheço, nós conversamos, você gosta disso. E aí eu te pergunto, como é que funciona agora, vindo mais para a nossa área, como funciona o sistema Unimed? Me explica para o nosso telespectador que está ali pensando e com ideias de procurar algum sistema de saúde, o que é a Unimed, como que ela funciona, o que caracteriza? A Unimed, o sistema cooperativo, as cooperativas, as Unimeds, elas funcionam, elas são singulares. Às vezes as pessoas têm uma ideia que existe uma Unimed só no Brasil inteiro. Isso não é assim. A gente chama de singulares, né? Nós temos no estado de São Paulo, são cerca de 70 singulares.
Singulares a Unimed de Jundiaí é uma singular. As singulares do Estado de São Paulo se reúnem numa federação, que é a Federação das Unimed do Estado de São Paulo, chamada FESP. É uma cooperativa essa de segundo grau, que a gente fala. Tem a singular, que somos nós, de primeiro grau, e uma cooperativa de segundo grau, que são as federações. Depois você tem as de terceiro grau, que são as federações que reúnem várias federações. Então você pega a Federação do Estado de São Paulo, Federação do Rio Grande do Sul, Federação de Minas, Bahia, o Norte, Nordeste, aí você reúne a Unimed do Brasil. Sim, a Unimed do Brasil. Então, é esse basicamente o modelo. Você tem uma Unimed uma de terceiro grau, que seria a Unimed do Brasil, as federações dentro de cada estado e as singulares dentro de alguma região. Nem sempre uma singular é de uma cidade, ela reúne um grupo de cidades. Depois eu vou comentar a nossa singular aqui, chamada Unimed de Jundiaí, quais as cidades que fazem parte desse sistema. Ainda dentro do sistema Unimed, nós temos o chamado braço comercial. A Unimed do Brasil ela funciona como um institucional do sistema Unimed. Aí nós temos o braço comercial, que é chamado Central Nacional Unimed. Hoje se fala Unimed Nacional, que é a parte que faz a parte operacional, vendas de planos em nível nacional. Como é que funciona isso? Quer dizer, nós somos autorizados a vender planos de saúde na nossa região apenas. Não podemos vender plano de saúde numa outra Unimed, a não ser que tenha uma autorização. Sim. Agora, essa Central Nacional, ela pode fazer isso daí, porque ela pega uma empresa que está presente no mínimo em 3 estados, então ela pode vender um plano para essa empresa que está presente em vários estados do país, e depois ela repassa para ser atendida pela singulares, né? Além disso, o sistema Unimed tem a chamada Seguros Unimed, é uma seguradora de grande porte, que também faz parte do sistema. Temos a Fundação Unimed, temos a Faculdade Unimed, que fazem cursos de pós-graduação. Então, o sistema Unimed ele é muito grande, ele é muito complexo, ele cresceu muito, né? Então, nesse sentido que nós aqui na nossa região fazemos o nosso trabalho regional. Mas não temos contato com as Unimedes do estado inteiro, periodicamente, são reuniões periódicas que ocorrem, que são obrigatórias. Você, enquanto dirigente, você tem que obrigatoriamente estar presente nessas reuniões, né? Certo. Aí você discute temas que estão do interesse comum. Certo. Nilton, falando agora assim, pegando esse gancho que você falou de singularidade, que é uma coisa que eu acho que ficou muito bem explicado, muito bem exposto, que eu acho que o público, de forma geral, não tinha essa dimensão de como funciona isso. Então você pode dizer para a gente como que é a área de atuação da Unimed Jundiaí, qual que é a dimensão, qual que é o cenário onde que se atua? Sim. Eu vou falar então um pouquinho da Unimed Jundiaí, né? A nossa área de atuação. Nós temos aqui a cidade de Jundiaí, que é a maior cidade da região, depois temos Louveira, Itupeva, Cabriúva, Jarinu, Várzea Paulista, Campo Limpo, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar. Toda essa região é a chamada singular no Unimed Jundiaí. Mais recentemente, a região de Cajamar, ali nós temos uma área limítrofe, uma cidade chamada Santana do Parnaíba. Uma cidade muito interessante, uma cidade que tem 120 a 130 mil habitantes. E era uma área que pertence, pela essa divisão que eu falei das Unimedes, pertence à Central Nacional. E ela cedeu para a Unimed Jundiaí, temporariamente, né? Então, mas a gente tem uma percepção de que essa cessão de área vai se tornar permanente. Então, é mais uma área para os nossos cooperados poderem atuar. Que excelente. Nós temos ali, nós montamos, pensando de forma estratégica, nós montamos uma clínica. Cajamar, para quem conhece aquela região, são 3 distritos, né? Aquela região que faz limite ali com Santana do Parnaíba, ela chama de distrito do Polvilho. Nós montamos uma clínica lá, foi em final de 19, que nós montamos uma clínica lá, né? É uma clínica muito bem montada, que tem os colegas vão atender, tem que fazer exame de laboratório, tem imagem. Totalmente equipada. Mas de que forma que a gente montou? Ela fica realmente na divisa. É um pé no Polvilho e um pé em Santana. Ou seja, justamente para poder dar atendimento, fazer uma rede de atendimento em Santana do Parnaíba. Ou seja, uma logística já proposital para facilitar. Sim, o usuário. Porque nós temos clínicas regionais, né? Você conhece algumas delas, né?
Temos clínica regional em Várzea, em Louveira, temos em Cabriúva, em Cajamar nós temos uma lá no município de Jordanésia. Mas pensando de forma estratégica, nós criamos essa clínica lá praticamente com o pé em Santana do Parnaíba, buscando e antevendo a possibilidade de a Unimed Jundiaí poder realmente comercializar planos e atender a população daquela região. E eu já deixo aqui a quinta pergunta para o meu querido amigo Newton. A rede de serviços próprios da Unimed Jundiaí, mas só depois dos nossos intervalos, em que vamos dar agora uma atenção aos nossos patrocinadores. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Olá, voltamos com o Newton de Jesus Fernandes, o nosso convidado de hoje, presidente da Unimed Jundiaí, que está falando sobre cooperativismo médico e também sobre a Unimed Jundiaí, que é essa singular que ele está presidindo. E eu te pergunto, Newton, a rede de serviços próprios da Unimed Jundiaí, o que você poderia nos dizer sobre isso? Bom, vamos falar um pouquinho então de o que é a Unimed Jundiaí, né? Nós somos hoje 462 médicos cooperados, né? Lembrando que para você se cooperativar, e você como colega cooperado sabe, é obrigatório a formação, né? Quer dizer, o nosso estatuto só permite que o médico ele se cooperative se ele tiver uma formação, ou seja, ter residência, o título de especialista e tudo mais. Então são 462 médicos cooperados. Nós temos 6 clínicas regionais, como eu já comentei. São 47 especialidades que atendem, né? Nós temos 63 clínicas credenciadas também. Existe uma questão de ter uma clínica própria e uma clínica credenciada. Quando se fala clínica, são clínicas de imagem, de fisioterapia, fono e tudo mais. Nós temos um laboratório próprio, grande, né? E além dos laboratórios credenciados também. Temos o pronto atendimento infantil 24 horas, o adulto 24 horas, o serviço de oncologia próprio, né? Muito bem instalado, e temos o nosso hospital, que é um recurso próprio também, né? E temos mais 8 hospitais que são credenciados. Então nós temos, esse é um resumo da estrutura da rede que a Unimed Jundiaí proporciona para os usuários. São ao todo 9 hospitais, um próprio e 8 credenciados. Isso é importante para você que está em casa, ver que existe uma cobertura grande para os pacientes que têm o plano da Unimed, né? Certo. Newton, considerando aí toda essa estrutura que você acabou de citar para a gente, então você poderia reafirmar um pouco mais, qual que é o diferencial da Unimed com os outros planos de saúde? O básico realmente é que nós somos uma cooperativa. Esse é o diferencial, ou seja, a cooperativa não tem um dono. Qualquer outro plano de saúde existe um proprietário ou acionistas, né? Na Unimed, os 462 cooperados são donos da cooperativa. Então, quando o nosso usuário, nossa carteira hoje, ela está com perto de 100 mil vidas e mais 30 mil vidas que são de intercâmbio que a gente fala, né? Esse intercâmbio são pacientes que não estão registrados pela Unimed Jundiaí, mas são, por exemplo, da Seguros Unimed, ou da Central Nacional, ou outras Unimedes que são repassados. Então são mais 30 mil vidas em torno disso. Então nós estamos falando para dar um atendimento para 130 mil usuários na nossa região. E, então esse é um diferencial, ou seja, você tem o que obrigatoriamente se cooperativar e entender o cooperativismo. E a gente tem uma preocupação muito grande de fazer a educação cooperativista, ou seja, o cooperado, a hora que ele ingressa na cooperativa, obrigatoriamente ele tem que fazer cursos sobre cooperativa.
para ele entender que ele não está atendendo um plano de saúde. Ele está se associando, ele está se tornando proprietário de uma empresa com característica de cooperativa. Então, esse é um diferencial. Outro grande diferencial é a questão da capilaridade, ou seja, né, a Unimed, em termos de Brasil, está presente em 90% do território nacional. É difícil você chegar num município do país que não tem uma Unimed. Você vai encontrar aquela parte, aqui tem Unimed. Né? É uma frase que é utilizada pelo sistema. Então, essa capilaridade é muito forte. Você tem um plano de saúde da Unimed Jundiaí, mas você pode ser atendido em caráter de urgência, evidentemente, no Brasil inteiro. Né? E as Unimed se conversam. Né? A conta, por exemplo, você foi atendido, você está passando férias no litoral da Bahia. Você precisou de um atendimento médico, você vai ser atendido, a Unimed lá de Salvador vai mandar a conta para a Unimed de Jundiaí. Isso se chama intercâmbio. Então, esse é um diferencial do sistema. Né? Então, e a gente tem uma preocupação muito grande de colocar na cabeça de cada um desses 472 médicos cooperados esse diferencial, né? Que a empresa é dele, né? Ele não tem alguém que ele tem que prestar contas, né? E um dos princípios do cooperativismo, são 7 princípios na verdade, é a chamada livre adesão. Então o médico ele pode querer, olha, eu quero me associar, eu quero me cooperativar ao Unimed Jundiaí, ok? A gente procura sempre colocar não uma restrição, mas colocar uma condição, que naquela área de atuação dele, naquela especialidade que ele está pleiteando se cooperativar, que você tenha realmente uma necessidade daquele profissional. Né? Mas basicamente existe um princípio chamado livre adesão, que é um dos 7 princípios do cooperativismo. Muito interessante. Eu te pergunto a respeito da verticalização das operadoras de saúde. O que você poderia dizer para a gente? Esse processo da verticalização, o que acontece? Ele começou já há um bom tempo, não só no sistema Unimed, no sistema de saúde suplementar como um todo. O que é a verticalização? É importante deixar claro para que todos entendam. Você pode ter um serviço credenciado e você pode ter um serviço próprio. Quando você tem um serviço próprio, você verticalizou. Ou seja, o paciente ele é atendido no pronto-socorro da Unimed, ele passa por um procedimento qualquer, ele é internado no hospital da Unimed, ele faz exames no hospital da Unimed. Isso se chama verticalização. Isso ocorreu por uma necessidade de algumas singulares no Brasil todo. E como eu falei, isso não é só no sistema Unimed não, quer dizer, a verticalização no sistema de saúde suplementar como um todo tem ocorrido com muita frequência. Isso gera um custo menor para as operadoras, né? Porque você tem um controle melhor sobre os custos e também sobre a qualidade do serviço. Sim. Quando você tem um serviço credenciado, você vai credenciar, você vai fazer um contrato de trabalho e você vai exigir o quê? Qualidade. Mas nem sempre isso é muito fácil. Quando é verticalizado, o serviço é próprio teu, você tem uma gestão mais de perto. Então você pode cobrar a qualidade e pode também buscar uma redução de custo. Nilton, no bloco anterior você disse que a pandemia custou caro. Então, qual foi o impacto desta pandemia sobre o sistema de saúde e em especial sobre a Unimed Jundiaí? A pandemia, eu acho Tema que... duro, hein, Nilton? Agora chegamos no osso. Olha, a pandemia mexeu com o mundo inteiro, né? Acho que mexeu com a vida pessoal nossa. Todo mundo, né? O mundo mudou, né? O mundo sofreu. Eu acho que minha geração nunca tinha vivido, acho que a geração de quase todos nós aqui, nunca tinha passado por essa experiência. Foi uma coisa muito difícil, né? Viver uma pandemia, lá em 20, aquela restrição no atendimento, né? E depois em 21, o que ocorreu? O ano de 21, você teve lá a volta, que no ano de 20, só relembrando, os atendimentos médicos diminuíram muito, porque aquela história de fica em casa, ou seja, então pouca gente fez exames, procedimentos, algumas cirurgias e tudo mais. Em 21, a pandemia voltou e voltou muito pior. Em 21 foi realmente muito complicado. A Unimed, no nosso hospital, nós tínhamos lá 2 UTIs, né? 2 UTIs. Uma das UTIs, em 20, cuidou de pacientes com Covid.
e a outra com outras doenças, outras patologias normais, não Covid. Quando foi em 21, lembra, abril, maio, que foi realmente o pico ali, Sim. nós abrimos uma segunda UTI Covid. Ela demorou uma semana, quando fala uma UTI, na média de 10 leitos. Em uma semana, completou a UTI, sem vaga. Abrimos uma terceira UTI, em prazo de uma semana. Quando você fala abrir UTI, o que significa? Contratar outra equipe de profissional médico, que não é fácil achar. Equipe de enfermagem, fisioterapia. Fisioterapia sempre trabalhou em UTI, mas UTI Covid é obrigatório fisioterapia 24 horas, porque é um paciente que demanda fisioterapia respiratória. Ou seja, montamos 4 UTIs Covid. Meu Deus. 4 UTIs Covid. Para você ter uma ideia, vamos falar em termos de número. Né? A gente tem um sistema de controle de custo muito bem feito lá na Unimed Jundiaí. Ou seja, um paciente, vamos pegar um número básico, um paciente que fica numa UTI, ele custa para a Unimed Jundiaí em torno de R$18.000. Na média, uns pode custar 50, 70, 100, outros ficam um dia só, ou seja, na média 18 mil. Paciente Covid, R$98.000 por paciente internado. É muita diferença. Muita. 5 vezes mais. 5 vezes mais. Por que isso? Tempo de permanência. Né? Uma doença, um paciente de UTI pode ficar, às vezes, meses internado, vocês sabem disso. Mas às vezes não, às vezes uma internação rápida, um pós-operatório e tal. Paciente Covid, na média, 16 dias internado. Na média. Tem pacientes nossos que ficaram 2, 3 meses internados. Então, aí você começa a perceber o tamanho da encrenca que houve. Sim. Eu estou falando de Unimed, mas isso ocorreu na saúde suplementar como um todo. Todos os serviços médicos passaram por isso. Né? Então, o custo em 21 foi muito alto, muito alto. E uma operadora de saúde, ela não teve escolha, ou seja, e aqui, o Opinão Unimed Jundiaí, a gente fez questão de manter um atendimento padrão para todos os nossos doentes. Nunca tivemos uma falta de um leito sequer de UTI Covid. Nunca. Mas passando noites em claro, pensando, opa, agora não tem problema. Ou seja, como nós vamos fazer, né? E a região inteira precisando de leitos, pedindo, implorando por leitos. E a gente falou, olha, não dá para ajudar, eu estou cuidando do meu aqui, né? Foi um ano de 21 realmente com custo altíssimo. E agora o que ocorreu, interessante, que em 22, qual foi a grande característica de 22? Né? Muitos pacientes, que em 21, o 20 e 21, não se cuidaram. Não fizeram seus exames de rotina, né? Se descuidaram. E as complicações apareceram. Isso em medicina é inevitável. Se o paciente que não se cuida, que não faz esse exame periódico, alguma coisa lá na frente vai acontecer. Então nós tivemos esse paciente que não se cuidou, que apareceu lá na frente, pacientes com sequelas de Covid, que apareceram bastante. Né? Aí você soma esses dois fatores. A demanda que ficou reprimida. Então, em 22, tivemos um aumento de custo absurdo. E quando eu falo de custo, não é a Unimed Jundiaí apenas, ou seja, todo o sistema. O sistema tem um número aqui que é interessante. Olha, primeiro semestre de 22, o setor de saúde suplementar. Quando eu falo setor suplementar, é bom esclarecer, significa tudo que não é público. Temos de Brasil, que não é SUS. Temos de Brasil, teve uma perda de 5,4 bilhões de reais. Nossa. Primeiro semestre de 22. Estivemos aqui com o Nilton de Jesus Fernandes, presidente da Unimed Jundiaí, que nos brindou com a sua presença no programa Med Saúde. Nilton, eu quero agradecer a sua presença aqui, você ter vindo, ter se deslocado. Sabemos que você tem um horário difícil, mas eu quero contar para você aqui de casa que para conseguir trazer o Nilton aqui, eu liguei para a esposa dele, que é minha amiga, e falei, olha, eu preciso falar com o Nilton. E aí, obviamente, eu consegui, né, Nilton? Eu preciso contar esses segredos aqui, né? Então tá bom, Nilton, muito obrigado pelo teu carinho de ter vindo aqui e ter esclarecido muitas coisas para nós aqui no programa. Nilton, muito obrigado. Bom, em nome da Unimed Jundiaí, eu agradeço esse espaço
e estamos sempre à disposição, né? A Unimed Jundiaí, em termos de participação na comunidade, é um dos princípios do cooperativo, a participação na comunidade. Então, para nós, realmente uma felicidade poder estar aqui. Então, agradeço novamente. Obrigado, Nilton.